Oi. Lá na página 8, você usa lá na efeitologia, o último efeito, você fala do exemplarismo do intermissivista na geração de controvérsias úteis. A gente já teve aqui várias pessoas que não são da CCCI, até políticos, o prefeito já veio aqui debater com a gente. Então, quais você acha que são esses efeitos? O que pode ser positivo quando vem pessoas inteligentes, notórias, e ver esse nível de debate aqui que a gente gera, que o intermissivista gera aqui? Olha, na maioria das vezes que eu converso com essas pessoas, são elas que me falam, tá? Porque acaba que a gente conhece um ou outro aí, né? Eles têm medo. Eles têm medo, a verdade é essa. Tinha uma candidata que era muito colega nossa na faculdade, a vereadora, ela era candidata que já vereadora, mas depois ela entrou na secretaria de alguma coisa que eu não vou falar o quê. Ela morria de medo de vir aqui fazer propaganda política dela. Por quê? Porque ela tem uma noção de que são pessoas que se dedicam gratuitamente, ou seja, voluntariamente, para aprender mais. E todos os dias estão aqui querendo aprender mais. E aí ela compara, as pessoas comparam naturalmente essa atitude das outras atitudes das outras pessoas. Então, elas ficam realmente com o pé atrás. Assustadas, elas são assustadas nesse ponto, né? E a gente tem que tomar cuidado, porque a gente tem que dar esse exemplo, sim, mas eu acho que a gente também não pode fazer acepção de pessoas, porque elas já estão nos evitando em alguns momentos. Isso é uma verdade. Não que a gente seja melhor, não é esse o sentido que eu quero dar, mas o mito que se cria perante a nossa condição de que a gente estuda mais é muito forte na cidade, por exemplo. Por exemplo, quando a gente tem políticos aqui, normalmente na campanha eleitoral, né, vem os políticos aqui estão abertos, né, aquela coisa para divulgar, e muitas vezes eles são acostumados com a política de o debate é para derrubar. O debate é para acabar com o outro é meu adversário, então vou ter que inventar um jeito de acabar com ele. Então fica o argumento ad hominem, né? E eles têm medo, também o receio que existe é que se abra o debate. É uma outra coisa. Porque, veja, na verdade, gente, se a gente olhar a nossa sociedade, os políticos, eles não debatem com a população, simplesmente porque a população não está interessada em debater. Mas se eles entram num ambiente que corre-se o risco de debater, pronto, já tem o medo, porque eles também não estão habituados. O nosso ambiente não é construído para ter debate aberto. Nós não somos muito politizados enquanto nação. Assim, nós somos bem pouco politizados. Então, tudo isso cria uma dificuldade. Agora, o que eu coloquei aqui nesse efeito, os efeitos do exemplarismo, do intermissivista, é além disso, sabe? Eu acho assim que as posturas de um intermissivista dentro do grupo dele, de não intermissivista, naturalmente geram controvérsias. Porque essas ideias novas, ou às vezes umas verpons, uns tipos de comportamento diferente, as pessoas não estão habituadas. Então, aquilo já gera uma pulga atrás da orelha, né? E já gera um clima de debate. Às vezes, um debate camuflado. Um debate, assim, entre eles. Não se fala diretamente com o intermissivista, mas fica assim, olha, você viu aquela pessoa? Assim? Então, você sabe como é que é? E um vai falando para o outro, núcleos do debate, mas não enfrenta muitas vezes. Isso acontece muito, eu acho. Cada um aqui deve ter a sua experiência nessa situação. Então, a gente tem que saber também conviver com isso. E, em alguns momentos, eu acho que a gente tem que ser controverso mesmo. Que é já para poder quebrar qualquer tipo de conivência ectópica. Entende? Então, tudo isso... Mas a gente tem que saber aprender a lidar com isso de uma maneira cosmoética, que eu acho que é o mais certo, né? Sério, e de uma maneira, vamos dizer, esclarecedora. Né? Existem temas que a gente colocou aqui no verbete, no final, que são os temas bem óbvios aqui da nossa realidade, mas que geram, até hoje, debates e controvérsias dentro da CCCI. Por exemplo, a infecciologia, estou puxando o assunto da infecção, porque tem muitos aqui hoje, ele é totalmente controvertido. Eu acho um assunto extremamente controvertido na sociedade. E esses meninos, essa juventude, tem que bancar isso, né? Eles têm condição disso. Porque a sociedade, como eu coloquei aqui, ela exalta a eterna juventude hedonista. Por exemplo, envelhecer na nossa sociedade é um problemão, né? E, no entanto, chegam os inversores e falam, nós queremos uma maturidade precoce.
que é totalmente contrário do que é a sociedade. Então, olha que controvertível isso, né? Outra coisa, o princípio da descrença é complicadíssimo na sociedade você falar do princípio da descrença, porque o tema tabu é Deus, né? Deus é um tema tabu. Falar que você não tem um Deus é quase que falar que você vai queimar no fogo do inferno, entende? Você não é uma boa pessoa, você não deve ter coração, porque você não acredita em Deus, deve ser... E tudo isso gera ambientes difíceis para o intermissivista se relacionar. O Alexandre Zaslav, que uma vez falou aqui para a gente, né, que ele levantou que um receio, às vezes, do inversor, que não assume a técnica, é aquele pensamento de vou perder a juventude, vou perder o que é bom da vida na juventude, esse tempo. Acha ruim. Isso aqui, se aqui dentro tem, lá fora... Tem, não é uma... Então, e outra coisa, nós temos só um curso intermissivo. Isso é uma coisa nova para a maioria, grande maioria de todos nós. Não vai dizer que a gente tira isso de letra porque não é verdade. Para muitos aqui é um desafio tudo isso, porque nós não tivemos experiências pretéritas nesse sentido. Então, tudo isso a gente também tem que compreender, né? Porque nós estamos aprendendo nessa vida alguns princípios que a gente nunca vivenciou antes em outras vidas. Então, tudo tem que ser levado em consideração também. Ontem falou sobre a bidiscernimentologia. E já vem falando isso há mais tempo que a gente fala sobre multidiscernimentologia. O senhor falou, quando falou na questão do intra e hetero discernimento. O bi seria uma parcela, pela lógica, né, do prefixo bi, uma parcela do multi. Mas nesse contexto do senhor, nesse mesmo sentido? É nesse mesmo sentido, agora, aí categorizando as coisas, porque o discernimento, ele pega muita coisa, ou tudo que nós fazemos. Na verdade, a evolução é um processo de discernimento. O nível evolutivo de uma pessoa é o nível do discernimento dela. Agora, por exemplo, eu mesmo tenho aqui, nas coisas que eu estou estudando, o processo, por exemplo, de discernir. Então, um aspecto de discernir. Discernir é saber identificar o pouco e o suficiente. Olha só onde é que nós fomos com isso. Presta atenção como aí o negócio fica sério e apenas um aspecto pequeno da própria vida. Discernir é saber identificar o pouco e o suficiente. Se uma pessoa souber isso aí, ela está no caminho da evolução. Quer dizer, o que é que você deve ter como coisa pouca e o que é que você deve ter como coisa que seja suficiente? Quer dizer, o que é que você tem que é pouco e o que é que você tem que já é suficiente dentro do processo evolutivo? Isso aí já é discernimento. Então, veja, eu peguei apenas uma nuance, um detalhe do processo de discernimento para falar o que é discernir. Entre o pouco e o suficiente, a maioria das pessoas cai no buraco. Aos excessos. Veja bem a loucura, por exemplo, que tem na questão do excesso e da síndrome comparativa, o processo do consumismo exagerado. É a falta de saber o pouco com o suficiente. Outra coisa, as pessoas que dão valor demais para a emoção, que são as percepções do próprio corpo, etc., tudo, processo de sexo, dormir, comer, ter fome, sede, descansar, repousar, trabalhar, agir, a musculação. Olha também os excessos. Gente que falta e gente que excede, que passa da conta. Olha o discernimento. Então, discernir, se nós começarmos a pensar pelo pouco e o suficiente, nós já temos uma ideia enorme disso que nós chamamos de cosmovisão. Seria o mínimo necessário para a evolução, que o excesso vai estragar. Não é bem o mínimo, é o ideal necessário. Vamos falar o ideal necessário, eu acho que é mais justo. No momento evolutivo, que a gente precisa é isso. O
necessário, né? Pois é. É o suficiente. O problema é o suficiente. Agora, por exemplo, eu vou falar para vocês o que eu acho. No início da vida, você tem o suficiente X. Agora, na nossa meia-idade para a terceira e quarta idade, nós temos esse suficiente mais x. Eu acho que tem uma progressão geométrica. Professor, então, raciocinando, vê se meu raciocínio está correto. Nesses termos, se chega ao multidiscernimento, se faz a triagem e vai chegar ao bidiscernimento, que é o necessário. É isso? Agora, você veja bem, uma criança, ela está lá, está um pouco assim, desacisada, como diz o povo, um pouco atribulada, alteradinha, tal. Você pega e dá um brinquedo que ela gosta. Pronto. Aquilo é o suficiente. Agora, veja, hoje nós já não somos mais assim. Não adianta eu trazer uma boneca e dar para a Mabel, ela não vai topar a parada. Vocês estão entendendo? Então, veja, esse suficiente, a qualificação desse suficiente cresceu demais, enriqueceu demais, expandiu demais. Então, isso é discernimento. Então, olha bem o comportamento de cada pessoa aqui dentro. Você vai ver se ela tem discernimento ou não. Pela etologia, você vê a evolução da pessoa. Conviver com a pessoa durante 2 dias, você sabe tudo a respeito dela, se você tem parapsiquismo. É o que eu sempre fazia com o povo. Convivendo com a pessoa, você vê. É questão de 48 horas. Com isso, você disseca a condição da pessoa. Então, você vê o pouco que ela tem, ou o suficiente que ela tem. Aquilo que é o necessário e aquilo que ela expande, o que ela tem esbanjamento. Mas isso é discernimento. O pouco que ela tem, ela já fez uma triagem para chegar ao necessário, né? Agora, veja, é preciso ver se naquele processo evolutivo, naquele momento evolutivo, ela está de acordo. Se ela está nos trinques, em cima da pinta, corretamente. Agora, isso é o discernimento. Então, por exemplo, com o passar do tempo, você vai ver que deve ter discernimento para tudo. Você pega uma pessoa, você vai ver o cabelo que a pessoa usa, o nariz que ela usa, quer dizer, porque o nariz tem que ser cuidado, não é isso? Se uma pessoa não cuidar do nariz, com o passar do tempo, fica tudo roxo, vermelho, alterado, sujo, e etc. Outra coisa, os dentes, a gola da camisa, a roupa que ela tem, o tipo de sapato que ela tem, tudo isso você vai ver o pouco ou o suficiente. Você vai ver se há aí o processo de discernimento ou não. Agora, veja, além disso, eu começo a ver uma pessoa pelo parapsiquismo, aquela parapsicosfera, o holossoma integral da pessoa ali dentro. Com isso, você tem um diagnóstico muito diferente do comum e muito mais acertado com relação ao ego, à pessoa, à personalidade. Isso tudo é discernimento. Agora, o que eu quero mostrar para você é o seguinte: discernir pelo pouco e o suficiente, você já tem uma visão de conjunto do processo da vida inteira. E assim, ó Rosa, é tudo. Você pega um detalhe, por isso que eu falo, pelo dedo você conhece o gigante, não é assim que o povo fala? Então, por um detalhe, você vai ver a complexidade da personalidade. Agora, a hora que você analisa uma personalidade inteira, a apresentação dela já viu. Agora, com 48 horas, a gente tem uma certeza quase que perto do absoluto daquela realidade, do momento evolutivo da pessoa. O que você queria falar? Continuando o assunto do discernimento aqui. Quando eu li aqui, o discernimento que pesquisa o autodiscernimento, eu estava pensando, na verdade, no metadiscernimento, a pessoa pensando o próprio discernimento. Aí, o multidiscernimento são vários aspectos, né, sobre... Aí é que entra o multidimensional, isso. Entendeu? Aí eu pensei parapsíquico. Assim, uma pessoa que tem um multidiscernimento, e ela vai utilizar esse discernimento para pesquisar o próprio autodiscernimento,
Eu fiquei pensando no sinergismo. Ela vai chegar perto do processo da ficha evolutiva dela. E cria um sinergismo também. Agora, né? veja, nós aqui na Conscienciologia já temos uma responsabilidade enorme devido ao nosso discernimento. Que o curso intermissivo, ele amplia esse discernimento. Agora, não adianta querer fingir, ou a pessoa tirar o corpo fora, ou ela, não, eu sou muito modesto para isso. Não dá. Eu sou humilde para isso. Isso é conversa fiada. A pessoa tem que assumir o que ela é. Nós não somos mais barata, nós não somos mais mangueira, não somos mais vírus da AIDS, nós somos gente, e gente com consciência do processo dessa vida. Então, vejam, o nosso discernimento é muito mais necessário que a pessoa que está aí fora, lá na rua. Pensando assim na diferença entre meta-pensenidade, o meta-discernimento, eu posso dizer que o meta-discernimento é uma operação a mais em cima da pensenidade? E em cima do próprio discernimento comum que a pessoa vê. Por quê? Ela vai ver o que eu sou nesse momento, aonde eu estou. Isso é o discernimento básico. O meta-discernimento tem que levar nisso. Agora, se nós formos estudar o processo de discernimento, isso só já dá uma enciclopédia. Só isso. Só para examinar isso. Agora, o que é interessante é que o discernimento você não vê ele comumente na vida, o povo não fala nisso, a ciência quase não toca nesse assunto. No entanto, nós consideramos que é o top da pessoa, é onde precisa mais. Boa vontade, boa intenção, o cemitério está cheio de pessoas que morreram mais cedo, prematuramente, erradamente, porque não tinha discernimento. Quando o senhor fala aqui de compreender a serenologia, seria por causa do sinergismo que tem um multidiscernimento, avaliar o próprio multidiscernimento? Não, porque na serenologia é aquilo que eu falei antes aí para o nosso amigo. O serenão ele tem que entender tudo que tem nessa vida. Então ele tem que ter um discernimento múltiplo, magno, o máximo, de outro jeito. E outra coisa, isso é o nosso destino. Nós temos que caminhar para esse magno discernimento. Não tem por onde fugir. Então, toda a discussão que nós estamos fazendo aqui ainda é pouca. Nós precisamos de muito mais do que isso. De modo que é muito bom aí todo esse verbete que a Mabel falou hoje, e eu espero agora mais 200 nessa linha, no mínimo. Tá certo de você? Tá bom? Vamos nessa.